aqui para os 12 minutos de sabedoria e que você possa aprender comigo. Hoje eu vou trazer uma ferramenta que geralmente eu uso nas minhas mentorias. Você que quer alterar algum ponto dentro da sua casa de comportamento da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Eu usei muito essa técnica e tive muitos resultados. E isso foi desenvolvido, eu falo que a ciência veio para nos ajudar. A palavra de Deus diz que palavras têm poder, mas nós precisamos saber como comunicar essas palavras de forma eficaz para obter um resultado positivo. E a sua casa merece, a sua família merece, os seus colaboradores, a sua empresa merece e os seus amigos merecem. Então hoje eu vou falar sobre a linha de Losada, desenvolvida por um psicólogo chamado Marcial Losada. E ele diz que para cada 3 interações positivas, você solicita uma interação que você gostaria que houvesse mudança. Então, eu não sei qual é o comportamento que você quer alterar de alguém. Ao invés de você fazer uma crítica e você querer algum resultado, eu te convido a fazer simplesmente 3 elogios e um pedido. Assim, eles vão sentir uma necessidade, uma vontade, um desejo de compartilhar esse somente um pedido. Então, durante o dia, você pode usar aí essa técnica. E eu te falo, funciona. Quantas coisas eu obtive de mudança do meu marido usando essa técnica? E claro que eles não sabiam, mas vale a pena. Então, faça o seguinte. Anote, eu tenho aqui uma ferramenta que eu sempre uso, que é isso aqui, ó, linha de Losada. E eu vou compartilhar ela com vocês. Vocês vão colocar aqui, ó, a pessoa com a qual vocês querem essa mudança. Qual é o estado atual que você quer o resultado? Coloque aí. O resultado positivo ou negativo? E lá o resultado depois de trabalhar isso. Então, é uma técnica que eu uso, né? Eu sou formada em coach pela Febracis Orlando e eu uso essa técnica, essa ferramenta obtida pelo meu. Hoje eu tenho 70 ferramentas disponibilizadas para eu trabalhar essas alterações dos meus clientes. Então você vai pegar lá, qual é a pessoa? Ah, é meu filho de 18 anos. Tá? Escreve o nome dele aqui, né? Escreve o nome dele. Qual é o estado atual? Clima e resultado. Qual é o clima de 0 a 10? Quanto você dá? Ah, para tal comportamento eu dou nota 5. E você vai especificar quais comportamentos você gostaria que alterasse. Gente, eu posso afirmar para vocês, vale a pena. A minha família e a sua família é o bem mais precioso que nós temos. Eu acabei de escrever um livro chamado 7 Ferramentas Proféticas. Coisas que eu usei dentro da minha casa, coisas que eu profetizei, versículos que eu usei para falar do amor de Deus dentro do meu lar. E eu disponibilizo esse livro em breve para vocês pela Amazon.com, por enquanto aqui nos Estados Unidos, e depois vou colocar pela Wiclap no Brasil e você pode adquirir. Mas nós já temos lá 2 livros lançados, já tem o Diário da Mulher Virtuosa, está no Brasil e está aqui já pela Amazon, e tem também o livro foi o meu primeiro livro solo que eu lancei, Não Case, Se Pare, onde ali tem os 12 comportamentos dos 12 discípulos de Jesus. Foi uma visão que eu tive, foi algo que o Senhor me deu no secreto mesmo, onde ele disse assim, vou compartilhar aqui com vocês qual é a chave desse livro. O Senhor disse que está no capítulo 2, que inclusive na segunda edição agora eu já vou acrescentar essa segunda parte. Então o Senhor disse que cada pessoa carrega dentro de si 12 comportamentos, dos 12 apóstolos de Jesus. E eu fiquei intrigada, porque eu falei, ok, o Pedro que há em mim eu reconheço rápido, mas e os outros? Né? E claro também que se a gente for falar João Batista, que era amigo íntimo de Jesus, quantas e quantas vezes eu e você não sentimos ali no colo de Jesus? Eu várias. Várias vezes eu olhei e falei, nossa, eu me sinto muito íntima do Senhor. Mas várias vezes eu me vi com o comportamento de Pedro. E então veio Judas. E eu falei, Senhor, como assim Judas? Aí Deus disse algo muito sério. Todas as vezes que você senta em uma mesa e você usa a sua língua para matar alguém, para falar de um filho meu, você está sendo Judas. E aí Deus disse mais:
Mas tem mais uma. A única serventia de Judas, Judas só tem uma serventia: levar aquele que você está falando mal para o propósito. Porém, Judas, ele entra num estado de suicídio. Ele entra num estado onde a emoção dele, as emoções se perdem. Ele não consegue mais caminhar com Jesus. Ele não consegue mais desfrutar das mesas com Jesus. E talvez é hora de, assim como Deus falou ao meu coração, cuidado com quando você se comporta como Judas, porque Judas morreu pela língua. Judas morreu porque ele foi lá denunciar o amor, foi denunciar Jesus. E foi ali que foi onde começou ali, em troca de um valor de dinheiro que depois nem ele desfrutou desse dinheiro, né? Nossa, gente, tô vendo aqui uns brancos aqui, meu Deus, hein? Vamos lá. Então pense nisso, como você tem se comportado. E ali eu trago todos os comportamentos dos 12 e trago também como você tirar proveito dos 12. E aí o Senhor disse mais ao meu coração: hoje o Espírito Santo, assim, desde quando Jesus teve morte de cruz, ele enviou um consolador, um consolo das nossas dores, chamado Espírito Santo de Deus. Então hoje eu e você precisamos nos mover com o poder do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então estude lá em 2 Coríntios 13, que fala sobre isso é tema para outra live, né? Sobre os frutos do Espírito, porque o que precisa manifestar dentro da sua casa, na sua família, são esses frutos. E aí sim, você une com essas ferramentas, assim como eu trouxe na linha de Losada, você une com essas ferramentas e usa a seu favor. E qual comportamento você está tendo hoje? Amiga de Jesus, amigo de Jesus? Ou de Judas, sentando em mesas para falar de outras pessoas? Porque quando você faz isso, você leva ele para o propósito mais rápido. E quando você se comporta assim, você vai para o lugar que Judas foi. De morte, desconexão de Jesus, você sai das mesas, enfim. E quantas vezes eu já me comportei como Judas? Será que você também não? Só que hoje eu tenho esse zelo no meu coração, esse zelo com a minha mesa. Quando alguém senta na minha mesa, eu falo, pelo amor de Deus, aqui é lugar de profetizar, não de destruir. Então me trouxe um temor muito grande com relação ao que sai da minha boca, ao que sai da mesa, ao que sai dos lugares que eu estou. Então comece a pensar nisso, como que está o ambiente da sua casa, como que está o ambiente da sua família. Nessa semana eu quero estar falando aí sobre essas ferramentas proféticas, sobre você ser profeta, ser bênção na sua casa. E esse livro, onde eu trago esses 12 comportamentos, eu falo aí para você ter uma vida saudável emocionalmente antes de você querer casar. E se você já é casada, também você usa essas ferramentas a seu favor, a favor da sua família. E se você precisa ter um sócio, uma sócia, para que você tenha uma comunicação assertiva dentro do seu ambiente de trabalho. Para sócios, colaboradores, né, gente, muito tem se falado aí de ambiente tóxico, e esse ambiente pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, mas na igreja tem ambiente tóxico, depende com quem você se relaciona, né? Então, independente se é da igreja, se é do trabalho, se é para você estar alerta, como descobrir um narcisista, como você identificar isso, como você saber se é narcisista ou se tem fratura emocional. Gente, é muito semelhante o narcisista de quem é um dominante por perfil com fratura emocional, que não tem controle das emoções. Então, atente-se a isso, desfrute da vida que Deus te deu, traga um ambiente leve para sua casa. Trago aí ferramentas, eu quero trazer conteúdos aqui para que de fato você desfrute de uma vida e não sobreviva, né? Tira um pouco de celular, tira um pouco de telefone da sua vida. Eu hoje não levo celular para casa, eu tenho falado para a cama, tenho falado muito sobre essa importância.
Desconecte-se do digital quando você subir para o seu quarto. Não leve. No meu quarto não tem TV, não tem celular, não tem nada. É um tempo que a gente fica em família, que eu converso com meu marido, que a gente conversa, namora. Os meus filhos vão para lá e a gente tem um tempo de comunhão. Além do tempo da mesa, a gente tem um tempo no quarto. Então, cuidado com as telas. Isso aqui é uma benção. Eu estudo por aqui, eu gravo por aqui, eu trabalho por aqui. Mas tem que ter um limite, tem que ter. E eu tenho tomado muito cuidado depois que eu tive uma revelação sobre distração e que eu vou trazer um conteúdo ainda sobre isso. Então esteja atento aí. 12 minutos de sabedoria veio para acrescentar na sua vida sabedoria. Cada livro que eu escrevo, cada mentoria que eu tenho. Hoje eu tenho aí várias mentorias, eu tenho o Golden Mind, que é um grupo de homens que eu estou trabalhando em um destravar financeiro. Tenho aí o Golden Coffee Experience, que uma vez por ano, todo mês de julho, a gente se reúne em adoração. Lá eu não aceito nenhum convidado vender nada, nem livro, nem vender mentoria. Por quê, gente? Porque em imersões as pessoas ficam cansadas e é muito fácil de induzi-las a comprar algo. Então, eu sabendo disso pela neurociência, eu vou proteger o meu público. Lá não é lugar de vendas, é um lugar de adoração. Então, Golden Coffee Experience anual é só adoração, momento de comunhão com Deus. E é sobre isso que eu quero trazer aquilo que for gratuito, trazer aqui esse conteúdo e acrescentar na sua vida. Se você, Deise, eu não posso estar sentado com você, você vai sentar comigo aqui. É um prazer poder compartilhar de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho trabalhado, de tudo que eu tenho feito com cada cliente e visto a transformação, visto de fato que é possível viver uma vida. Eu falo de sucesso. Para mim, sucesso é ter paz, é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer com excelência, com alegria, levantar no seu dia e saber para que você se levantou. Deise, eu ainda não sei. Então, comece a ouvir essas lives, vem aqui tomar um café comigo, me liga, vamos conversar. É muito bom descobrir para que você nasceu e por que você nasceu. Então, conte comigo nessa jornada. A Rocket Institute veio para somar na sua vida. Deus abençoe.